Ele diz o seguinte, olha, se vender um imóvel dentro da holding ou fora da holding, como é que fica? Quando você traz um imóvel por integralização de capital para dentro de uma célula cofre, você comunica à prefeitura o seguinte, prefeitura, eu quero a imunidade do ITBI porque essa empresa não vai ter atividade imobiliária. Se ela não vai ter atividade imobiliária, você não vai poder colocar esse imóvel como estoque, classificado como estoque. Esse imóvel, necessariamente, na hora que for fazer, que um contador for fazer o balanço patrimonial só lá no final do ano, ele vai estabelecer aquele bem como propriedade para investimento. Tem uma classificação contábil em que as pessoas acreditam que é ali que coloca, mas é quando o imóvel é utilizado pela empresa. O imóvel é a sede da empresa, o imóvel é utilizado pela empresa para ter uma fábrica, entendeu? Alguma coisa assim. Aí é outra história. Quando os bens imóveis entram na holding, eles entram como propriedade para investimento. Essa é a classificação. Se você fala assim, agora eu quero vender, aí eu vou lá, faço malandramente, já passaram os 3 anos, malandramente eu vou lá, faço uma alteração contratual e registro aquilo como, e aí falo, dizendo que agora a sociedade tem atividade imobiliária, compra e venda de imóveis e tal. Faço essa alteração contratual e faço isso só para vender o imóvel. O fisco costuma empipinar isso. Costuma dizer que não pode, que isso seria errado, que foge, que é uma espécie de burla, de fraude, e aí costuma brigar por isso. Existe uma solução, que essa solução já foi submetida ao Poder Judiciário e foi aprovada, que foi uma solução, inclusive, dada num caso que é uma baita de uma referência jurisprudencial, porque era uma empresa que tinha mais de R$ 1 bilhão em bens imóveis, mais de 1 bilhão, e pegou 700 milhões desses bens imóveis e tinha desejo de converter isso aí e botar em estoque, que estava em propriedade para investimento. O que eles fizeram? Cientes de que o CARF ia dar cano na questão da reclassificação, eles fizeram o seguinte, eles cindiram aquela sociedade, fizeram uma cisão da sociedade e fizeram a outra sociedade já nascer com atividade imobiliária e já trouxeram os imóveis ali prontos para vender. Aí veio o CARF dizendo, não, isso não pode, porque você está usando a mesma coisa, só fez um mecanismo diferente, só que isso o Poder Judiciário aí interviu e foi favorável à empresa contribuinte, ou seja, diz que esta operação pode. Então, esta operação, o detalhe desta operação, que é o que hoje a gente está produzindo. Fora esse tipo de operação, quando a gente conversa com o cliente, a gente diz para o cliente, no máximo, fala sobre ganho de capital, fala assim, não tem ganho de capital, e se tiver inventário, pode vir a ter ganho de capital se seu filho tiver que vender. E a gente, quando está fazendo a holding, a gente alerta o cliente qual é a classificação contábil que está sendo feita ali e quais são os impactos. Normalmente, esses imóveis que entram no holding não são imóveis para vender, mas pode acontecer da família querer vender. E se quiser vender, a gente tem que avisar eles, se você for querer vender algum imóvel, atenção, alguns procedimentos precisarão ser realizados. E aí vai depender da época que você fizer e como você fizer. Nos procure antes que a gente dá uma conversada aqui. Eu não vou nem te cobrar por isso, para poder te indicar o que fazer. Tá? Por exemplo, ele pode desintegralizar e voltar para o patrimônio da pessoa física. Vai pagar ganho de capital? Vai. O mesmo que ele sempre ia pagar como pessoa física, os 15% sobre a diferença. Os valores são muito altos. Peraí, se os valores são muito altos, vale a pena a gente usar essa sistemática da cisão para poder pagar só 6% de imposto sobre a operação inteira. Entendeu? 6 e um pouquinho. É o tamanho da operação inteira. Ou não, esse imóvel foi comprado por 1 milhão e 100 e agora ele vale 1 milhão e 120. Deixa na pessoa jurídica e paga 34% de ganho de capital sobre 20 mil. Então, vai depender do caso concreto. Percentualmente, o ganho de capital da pessoa jurídica é imenso, então não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena em que conta? Nesta relação que eu estou te falando, não faz o menor sentido pensar em tirar da pessoa jurídica. Vende e assume essa fraçãozinha.